Convidamos Rodolfo Denadai com o tema Responsive Web e Apps, uma nova maneira de produzir aplicativos móveis. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vou dar continuidade aqui no Sinfotech, então. Vou falar para vocês sobre Progressive Web Apps. Na verdade, aqui o tema é uma questão nova que está sendo comentada faz um pouquinho tempo, né? Já faz uns 2 anos, mais ou menos. Tá? São determinadas APIs e features que estão vindo para a internet hoje em dia, tá? Para quem é desenvolvedor ou para quem é usuário final, vai ser impactado necessariamente por essas questões que eu vou levantar aqui, que eu vou falar para vocês. Tá? Então a ideia é essa mesmo, de aplicações da web, então sites e aplicações que podem acessar operações nativas no seu celular, no seu computador e assim por diante. Tá? Então para quem é desenvolvedor vai poder usar, e para quem é usuário tem que ficar esperto com isso daqui. Tá? Quem não desenvolve, mas usa sites e às vezes aplicativos que estão na internet, eles vão poder acessar algumas questões nativas, como câmera e esse tipo de coisa. Tá? Então, que o termo foi cunhado aí? Né? O termo foi cunhado já faz uns 2 anos, como eu disse. Tá? Então, a ideia é que você tem um aplicativo na web, tá? Que vai usar as capacidades modernas da web para trazer para você, usuário, experiências como se fossem de aplicativos. Então, muita gente tem aplicativo instalado no celular, bastante até. Então, a ideia é trazer que você não precise fazer o download dos aplicativos, mas simplesmente acessar o site e instalá-los nesse momento. Tá? Então, quais são as características principais desse novo modelo? Então, a ideia de progressiva aqui, que ela vai funcionar para todos os usuários, indiferente do navegador da web que ele está utilizando. Tá? Ser responsivo, então se adaptar às diferentes interfaces, né, de celular, televisores, computadores que nós temos hoje. Uma parte importante que a web não contempla hoje é ser independente de conexão. Tá? Então, quando você acessa um site, você precisa estar conectado na internet para acessar. E muitas coisas que nas aplicações nativas nós não precisamos fazer. Nós baixamos, fazemos download e podemos sair usando sem estar com conexão de rede ou não. Tá? Então a ideia é que os sites hoje em dia possam ser utilizados offline no seu dispositivo. Então a ideia é também ter uma cara mais nativa, né? Então fazer as interfaces mais com essa cara. Sempre se conseguir manter atualizado, então eu tenho uma conexão agora com a internet, eu posso atualizar as minhas informações do meu site que estão armazenadas localmente no meu aparelho. Tá? Isso pode ser celular, pode ser computador normal. Obrigatoriamente aqui nós vamos ter que fazer isso usando HTTPS, tá? É uma obrigatoriedade desse modelo de negócio. Facilidade de localizar pelas URLs que a gente tem hoje na web. Aí vem a questão de notificações. Então, quem tem celular Android recebe bastante notificações, às vezes, de aplicações. Então, hoje em dia, os sites podem solicitar para os usuários que eles habilitem notificações. Tá? Pode ser instalável. Então, essa é a questão. Então, eu posso instalar localmente no meu dispositivo esse site, que vai funcionar como um aplicativo para eu usar ele, sem precisar fazer necessariamente um download. Ele já vai fazer automático para mim. E linkável. Eu posso usar um link dentro desse aplicativo para passar para uma outra pessoa. Quais foram os principais motivos que está trazendo o pessoal para fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de aplicação, esse tipo de site?
Bom, então 25% das aplicações nunca são usadas, né? Instaladas aí nunca são usadas. Então as pessoas fazem downloads de aplicações de shopping, de qualquer coisa, instala lá porque precisa usar naquele momento e depois nunca mais usa. Tá? Ou fica instalado lá ainda no aparelho da pessoa, a pessoa vai lá e desinstala. Né? 26% delas ainda, que eu falei, são abandonadas, né? Então instalou, usei e não usei mais. Não desinstalei, mas está lá. 45% aqui eles não gostam das experiências ofertadas das aplicações. Então a web tem um número maior, então a ideia é tentar diminuir isso, trazer isso para menos, né? Trazer essa porcentagem menor. Não sei se vai dar para ver o gráfico, mas aqui são porcentagens de número de downloads de aplicações por mês, tá? Nos Estados Unidos, no caso aqui, se não me engano. Então está lá que a maior parte aqui do pessoal instala muito pouco, né? Então tem 34% aqui, 1/3, ou instala mais de uma aplicação. 65% não instala nada por mês. Então a pessoa está deixando, as pessoas estão deixando de instalar aplicações no celular porque a gente tem uma enxurrada de aplicações para instalar, né? Uma enxurrada de coisas que nós queremos usar ou não queremos, né? Nesse sentido, o primeiro cara que começou a fazer essa parte de Progressive Web Apps foi o Google. E ele tem outra iniciativa também, que são as Android Instant Apps. Para quem acompanha o Google I/O aí, agora vai ser realmente 100% liberado e as pessoas poderão usar, os desenvolvedores podem usar esse tipo de modelo de instalação de aplicações, que evita você ficar fazendo download, muito download das aplicações. Então eu quero usar ela naquele momento, eu instalo ela e depois ela se autodesinstala. Eu não preciso mais, eu não fico ocupando espaço do meu celular lá para isso. Tá? Outras coisas aqui que estão levando as pessoas a fazerem esse tipo de operação, esse tipo de aplicação, nesse tipo de site. Então, 40% que procuram aplicativos, 40% procuram aplicativos nas lojas online. Então, 60% das pessoas que instalam aplicativos não estão lá caçando nas lojas online. Recebem um link, entram lá no Google, o Google mostra lá, ou entram no site e o site põe lá em cima, baixe o nosso aplicativo agora. Tem bastante disso, né, hoje em dia. Então, esse tipo de público, né, essas pessoas que não procuram nas lojas online, são um público que esse modelo quer atingir. Tá? Não sei se é o caso de muitos de vocês ou não, mas é o público que esse modelo quer atingir. 48% começam a busca nas engines de busca, né, então vai lá no Google, e vai no site, baixa pelo site e tal. O Google sabe disso, né, consegue saber isso. 33% vão no site da empresa primeiro e depois vão lá e fazem um download do app da empresa. Tá? Então, são números aqui que você pode trabalhar em cima. Aqui 26 já começam pela busca pelo app da empresa, então vai lá na loja e busca pelo app da empresa. Né? E aí tem mais alguns números. 57 não recomenda uma empresa que tem um site com baixa experiência. Né, e usuários gastam 89% de seus apps comprando comparado à internet móvel. Então a internet móvel tem um número baixo de usuários, mas é um número que dá para você fazer uma experiência melhor. E se você considerar que o seu site pode influenciar a pessoa gostar ou não da experiência, né, desse número aqui, então se o seu site, 57% não gosta do seu site, quer dizer que esse 11% pode estar dentro lá. Tá? Então, como que funciona esse cara aí, né? Ainda aqui, aqui é um fluxo que você tem que fazer hoje, né, para fazer uma instalação de um app. Então, carregar, achar, clicar para instalar. Não é muito diferente o modelo próximo, mas tem umas pequenas diferenças, né? Então, o que a web trouxe para a gente em relação ao fluxo diferente, né? Então, na verdade, você tem que encontrar ainda em algum lugar a URL, né, nem que seja indicado por alguém. Mas, teoricamente, você precisa carregar o URL e usar o site, certo? Você tem que esperar o carregamento da URL e simplesmente usar o site. Posteriormente, algumas coisas que a web vai te trazer, você pode aceitar as permissões. Olha, o meu site quer acessar sua câmera. Então, eu aceito a minha permissão de acessar a câmera do meu celular. Você pode instalar, sem o usuário necessariamente permitir, provavelmente vai ter uma permissão nisso no futuro. Você pode instalar o seu site no celular do cara, da pessoa. Está lá e faz a instalação. E, posteriormente, se a pessoa quiser ou não, ela pode adicionar como um aplicativo na página, na home screen dela. Né? Você pode, ou no desktop, ou no celular, ou na TV, e assim por diante. Tá?
Já tem muita gente fazendo, muita gente, relativamente, mas tem muita gente atrás disso. Então aqui já está um pouquinho desatualizado, tem mais players aqui já, mas as principais pessoas, né, as principais empresas que já fizeram foram o Flipkart e o AliExpress. Hoje, o AliExpress ele tem um site que é totalmente responsivo e que pode ser instalado no celular. O Flipkart ele tem mais coisas, né? Então você instala, ele tem a parte de notificação e tudo mais. Então são caras que fizeram essa migração, tá? Fizeram não total, né? Ainda existe o aplicativo deles, mas eles fizeram uma remodelação do site deles para permitir que as pessoas possam utilizar isso, tá? De forma offline e até mesmo já direto na home screen, sem precisar abrir o navegador, ir lá, colocar o URL e procurar, tá? Mais pessoas, né, mais empresas que já fizeram, está aqui, tem um link aqui. Hoje o Twitter tem uma aplicação, a aplicação do Twitter, o site dele, se você acessar pelo celular, já é nesse formato aqui. Boa parte já está nesse formato. Então, um exemplo aqui, depois eu vou passar um exemplo de uma máquina virtual que eu tenho, mas um exemplo de como funcionaria esses caras. Então, você tem um site aqui, você abre ele, né, você abre a aplicação e ela abre como se fosse nativa, direto no seu celular, sem barra de menu do navegador e tudo mais. Aqui um outro exemplo também, aqui ele está mostrando como fazer a instalação de uma aplicação e funciona offline, né? Caso você não tenha rede, funciona offline. Então a ideia é você poder deixar o conteúdo do seu site ou da sua aplicação, que é web, de modo offline para o seu usuário. Então aqui eu vou entrar agora na parte das tecnologias em si, tá? que permitem você fazer todo esse novo modelo, né? Então, não sei se alguém já viu algum desses caras aqui, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar de alguns caras. Alguns caras já são mais antigos, não são tão novos, né? Geolocalização nos navegadores já tem mais de 5 anos isso daqui. Mas quais são os principais caras que estão vindo agora? Então, o Service Workers, IndexDB já tem um tempinho, as notificações, Geolocation vai sair em versões novas, WebGL para você rodar modelos 3D, né, no seu celular ou no seu navegador, acesso à câmera e microfone, comunicação em RTC, rodar rotinas em assembly, né, em linguagem de máquina no seu navegador. E aí tem algumas questões aqui que vão acessar operações principalmente nativas do seu celular, acessar Bluetooth, USB e esse tipo de coisa. Bateria já está acessando, tá? Então quem tem o navegador instalado no celular já pode estar sofrendo aí, teve até um problema de fingerprint aí, o pessoal de segurança que gosta, né? Teve problemas de fingerprinting, que as pessoas que têm habilitado bateria, tá? Poderiam ser fingerprintadas, né? Não sei se esse é o termo, mas poderiam sofrer fingerprint para identificação de se você estava acessando ou não, revisitando ou não o site, tá? Tanto é que a Mozilla já até retirou isso, vamos pensar melhor na API desse cara aqui, para evitar esse tipo de coisa, tá ok? E vai vir também agora, talvez no meio do ano, ano que vem, pagamentos web também. Então, isso daqui são uma série de APIs que o desenvolvedor tem acesso hoje, a maior parte delas já tem acesso hoje, daqui para cima praticamente todas já estão disponíveis nos navegadores mais novos, tá? Para fazer uma aplicação. Então você pode fazer uma aplicação usando, compilando o código C e rodando dentro do seu navegador para melhorar a performance da sua aplicação, ok? Tem um site aqui, esse site vai mostrar o que o seu navegador hoje permite fazer, tá? Dentro das tecnologias, então, vamos começar pelo Service Worker. Esse cara é que vai permitir que sua aplicação, né, o seu site, fique offline, tá? Então ele tem um fluxo de requisição, né? Você vai fazer requisição para a sua app. Você tem no Service Worker. Se ele tiver online, né? Se tiver online, ele vai fazer uma conexão no back-end normal e vai trazer de volta a resposta. Caso contrário, ele vai tentar acessar um cache nativo local, tá? Que você tenha para trazer os dados. O que são esses dados? CSS, JavaScript e HTML. Tá? Não é banco de dados aqui, é basicamente assets que você tem dentro do seu sistema. Então você tem uma página que tem CSS e JavaScript que roda lá. Se você usar essa tecnologia aqui, você consegue gravar esses dados, gravar, tá? Não é necessariamente só cachear. Você grava esses dados e consegue fazer a atualização deles.
tá? Se você mudar alguma hash deles, você consegue atualizar esses dados, trazer de volta do servidor. Isso não precisa de nenhuma permissão hoje no celular, tá? Então você pode estar acessando um site que está gravando ele próprio dentro do seu aparelho ou dentro do seu computador, tá ok? Então aqui é um outro fluxo desse uso, né? Instalação, vai ser o fluxo dele de uso mesmo, né? Da tecnologia. Ele vai fazer uma instalação automática. Se ele tiver ativado, ele vai entrar em idle, né? E vai fazer um fetch ali. Senão ele vai terminar. E se não tiver instalado, ele pode dar um erro aqui, e aí você tem que fazer a instalação, né? Tem que fazer o fluxo contrário aqui, tá ok? Então essa tecnologia já está disponível também. Outra que está, banco de dados no celular. Tá? Então hoje você tem banco de dados local dentro do seu celular, no sentido dentro do seu navegador. Tá? Todo celular hoje tem um banco de dados nativo nele, mas dentro do seu navegador agora tem um também. Tá? Então você pode, armazenamento varia, tá? Dependendo de cada navegador. Então tem navegadores que vão te deixar mais dados, outros menos, mas em média é aproximadamente 10% do seu hard drive, do seu HD aí. Então você tem mais de 1 GB aí, você tem 10% aí que você pode usar para armazenar dados, tá? Não é a sua aplicação, mas dados mesmo. Então você pode hoje em dia você já pode armazenar imagens aí, imagens, vídeos e áudio dentro do banco de dados no seu navegador, tá? Então tem aqui o link da API de Blob aqui para você gravar. Até 5 MB você pode gravar sem pedir nada para o usuário. Então você grava lá 5 MB de dado no seu site lá, localmente no celular do usuário, sem perguntar nada. Se você quiser mais, aí você tem que perguntar para ele. Então aqui, um exemplo aqui está pedindo 50 MB para armazenar, se o usuário permite ou não. Tá? Então você pode estar sendo gravado já, estão gravando coisas no seu celular aí ou no seu desktop, você não sabe, tá ok? Outras coisas que já estão disponíveis, essa aqui ainda está meio em conversação, ainda está em alguma definição, mas já tem, né? Que são notificações. As famigeradas notificações de que tem celular Android aí, agora tem nos navegadores também. Então o navegador vai poder gerar notificações aí. Então aqui é um alerta. O Android hoje, se você está no YouTube, se você acessar o YouTube no seu celular, né, pelo Chrome, você pode fazer um cast no Chromecast usando o Chrome. Você pode receber notificações, escutar áudios, tem um player, ele gera um player na notificação do celular e tudo mais. Então isso já está disponível também para quem é desenvolvedor e está tentando atingir o pessoal que usa o Google Chrome no celular, que é a maior parte das pessoas hoje. Muita gente que tem um celular um pouquinho mais novo acaba usando o Chrome no celular. Tá? Câmera e microfone, isso já tem uns 2 anos mais ou menos, mas está amadurecendo mais. Então acessar o webcam do computador, o microfone, né, tanto do computador quanto do celular. Tá? Também vai pedir permissão, esse cara aqui, ele vai pedir permissão de uso para o seu usuário. Então já está disponível aqui nos caras aí. E se não tiver disponível, ainda já tem fallback para outros navegadores. Se o pessoal trabalha rápido, né, já faz uns fallbacks, uns polyfills da vida. E está entrando agora novas rotinas de full screen e tudo mais, que você pode já pôr dentro do seu site, dentro da sua aplicação que está rodando na web. Tá? Esse cara aqui está bem falado, quem está acompanhando aí, esse cara já está saindo, já está pronto já está pronto o preview, já saiu na maior parte dos navegadores, que é rodar um subset JavaScript, né, compilado de C para JavaScript para melhorar a performance da sua aplicação. Então você está rodando agora código de máquina através do seu navegador no seu dispositivo, ou no seu celular, ou no desktop e assim por diante. Tá? Então aqui tem 2 links também do WebAssembly. Um é o link da própria especificação e outro cara aqui é se você já quiser testar. Então você entra nesse site aqui, WebAssembly Explorer, vai ter é como se fosse um editor, né? É um editorzinho que você pode colocar o código em C lá, ele compila para você, gera o bytecode lá gera o compilado, né, do ASM, e você consegue fazer o download no navegador e rodar a rotina por trás lá chamando, tá ok?
Então, para construir essa Progressive Web Apps, então, é um apanhado de tecnologias, tá? De todas aquelas que eu tinha mostrado lá atrás, que eu pincelei algumas, mas é um apanhado de todos esses caras aqui, mais tudo aquilo que a gente já viu na web, responsivo e tudo mais. Tá? Então, é um apanhado desses caras para fazer o que eles estão chamando, essa nomenclatura que eles estão dando, que é de PWA, Progressive Web Apps. Tá? É um apanhado de tecnologias que estão vindo para fornecer a possibilidade do desenvolvedor que já tem um conhecimento web prévio, já tem um conhecimento de JavaScript, de HTML, CSS, para fazer a sua aplicação na web que possa ser instalado no dispositivo da pessoa. Tá? Então, quero construir, usar o Service Worker, tá? Fazer aquele cara para instalar na máquina da pessoa o CSS, o JavaScript, o HTML, usar o banco de dados que já tem, tá? O banco de dados offline, que é o IndexDB, 5 MB, gratuito para qualquer um, se quiser mais tem que pedir para o usuário. Usar os frameworks de CSS para fazer as interfaces parecidas com nativos, que isso vai ganhar seu usuário, vai melhorar a aderência dele com o seu site. Usar o HTTPS efetivamente, tá? Muita gente não usa HTTPS nos sistemas, mas é bom usar, e agora isso vai ser reforçado. Se você quer usar o Service Worker, tem que usar HTTPS, não tem como. Você precisa criar um arquivinho aí para identificar que é uma aplicação que pode ser instalada, né, esse manifest aqui, e acessar essas APIs que eu comentei, tá? Que vão, cada vez mais vão vir outras, tá? E aí já tem alguns livros até já saindo nesse assunto. Então, assim, é um assunto que é recente, que vai vir ainda, talvez se perca a nomenclatura, como aconteceu com HTML5, como aconteceu com Single Page Application, talvez se perca, mas as APIs vão continuar, elas estão vindo, talvez com implicações de segurança ou não no futuro, podem ser revistas, mas elas estão vindo. Tá? Bibliotecas para você construir esses caras, então tem uma listinha aqui, coloquei algumas, então de framework, de design, de banco de dados, para usar o Service Worker já pronto, você não ter que ficar fazendo do zero tudo, né? Então são caras para você não ter que fazer do zero toda a sua aplicação e poder usar. Tá? E tem um cara aqui que foi o Google, como o Google está trazendo muito forte essa questão de PWA, eles já disponibilizaram um verificador. Então esse cara aqui, que é o Lighthouse, tá lá no código no GitHub, ele vai verificar o quão aderente é o seu site nesse formato de PWA. Então, ó, o cara está usando o Service Worker? Está usando o Service Worker. Está rodando HTTPS? Está rodando HTTPS. E assim por diante. Tá? Então, ele faz uma verificação de todas essas questões que usam para gerar uma PWA. Tá, ok? Eu deixei dúvidas aqui, mas eu vou passar rapidinho agora só uma demonstração de algumas aplicações que tem já na web aí, que estão disponíveis para vocês até darem uma olhada também. Deixa eu pegar aqui. Eu estou rodando um emulador Android aqui e eu já fiz uma pré-instalação. Deixa eu ver se ele vai. Eu tenho que sair do modo de. Aí. Então, o que acontece aqui? Eu já fiz uma instalação, eu instalei os 3 navegadores que acho que todo mundo já usou na vida ou usa ainda hoje, tá? Todos eles têm para Android, né, os principais aqui, sem ser, claro, o Safari, que não roda em Android, né, e o Edge, que não roda fora do Windows. Né. O Safari não roda, nem sei se roda mais no Windows, eles tinham desatualizado tudo. Né. Acho que só está para o SX e iPhone. Então, o que acontece aqui? Eu instalei esses caras, todos eles permitem que você faça tudo isso que eu falei, uns mais, outros menos, né, mas todos já fazem. E eu instalei aqui algumas aplicações, já deixei pré-instalado aqui algumas aplicaçõezinhas que já estão rodando nesse formato. Então, vamos ver se a rede vai me ajudar, né? Se me ajudar, tem alguns caras que eu preciso estar online ainda para recuperar informações, mas que é o caso do Twitter, por exemplo. Então, isso daqui que vocês estão vendo não é o aplicativo nativo do Twitter, é o aplicativo web do Twitter que está instalado dentro dessa VM minha, né, de Android. Então, é uma carinha meio que praticamente nativa, né? Eu tenho um lag aqui, mas eu consigo utilizar ela de maneira normal. Então, assim, qual que é a ideia aqui? O Twitter é praticamente um sistema online, né? Eu entro lá para saber o que está acontecendo, né? O que está acontecendo agora. Então, eu posso ter essa questão offline, mas o online para eles é importante. Então,
ao invés de ter que fazer o download da aplicação do Twitter, eu simplesmente entro no site deles e peço para instalar no meu celular. Então eu tenho o aplicativo do Twitter aí rodando dentro do meu celular, que não é na verdade o aplicativo, é o próprio site deles. Para tirar dúvida, meu Chrome está quebrado, eu vou só... Acho que eu não consigo entrar por aqui, eu estou no Chrome. Deixa eu ver aqui. Vou só acessar aqui ele rapidinho. Então eu estou acessando o site do Twitter, tá? Então a diferença, o que acontece? A diferença é que quando eu acesso direto pelo navegador, ele vai me trazer uma barra do navegador, né, de URL. Mas o navegador hoje em dia, tanto aqui no celular aqui, quanto no desktop, ele tem esse cara aqui, ó, Edit to Home Screen. Então faz parte de uma PWA, né, você ter essa opção de poder instalar no seu celular. Então você pode colocar esse cara para rodar. Então vou adicionar aqui, ele já vai ter. Ele pergunta o nome. Ele já vai falar que já está lá na minha home screen, né? Já tinha colocado mesmo, né? Mas ele colocou um novo cara aqui. Então a partir desse momento eu tenho esse link com o site do Twitter, tá? Diretamente. Outros caras que tem já também, tem o que eu falei do AliExpress, né? Do Flipkart aí. Então o Flipkart também faz como se fosse uma instalação, ele abre como se fosse um aplicativo normal. Então está rodando aí. Lógico, eles também, como eles são uma loja virtual, né, eles têm essa questão de ter que ter essa necessidade de estar online, né? Eu preciso estar online para ver quais são os produtos e tudo mais. Mas eu tenho a loja online do Flipkart aqui. No caso do Chrome, se eu fizer pelo Chrome, quando eu clico para ver as aplicações abertas, então o que está diferenciando hoje uma PWA, no caso do Chrome, de uma aplicação normal? Nada. Ela é como se fosse uma aplicação normal. Então eu tenho o Flipkart aberto aqui como se fosse uma aplicação comum. Então isso é uma questão que pode ser usada, já está sendo usada, e você pode definir se você precisa realmente fazer um aplicativo nativo ou não, se só seu site com essas tecnologias já basta para o seu usuário final. É uma questão de avaliação, né, que você tem que fazer do seu produto. Mas você pode usar esses caras aqui, tá, ok? Outros caras que trabalham offline, a primeira aplicação que surgiu, né, foi esse Pokédex aqui. Para quem gostava de jogar Pokémon GO aí. Então o cara fez o seguinte, ele criou uma aplicação que lista todos os Pokémons, né? Então, no caso eu estou abrindo pelo Firefox, então o Firefox ainda mantém essa aba de cima, então não tem essa visibilidade total de ser uma PWA. Mas ele trabalha offline. A partir do momento que eu entrei nesse site aqui, toda essa lista de Pokémons aqui já foi feito o download e instalado no meu celular, tá? Então, automaticamente, sem eu ter que fazer nada, ele já fez isso. E depois eu posso simplesmente vir aqui. No caso do Firefox é um pouquinho mais complexo. Eu tenho que vir em Page e pedir para adicionar na minha home screen. Aí ele adiciona lá. Você pode ver que ele criou um ícone bonitinho e tudo mais. Isso está no manifest JSON lá. Então, ao colocar lá, eu posso definir as imagens de ícones que eu quero colocar, o tamanho delas, o nome da aplicação e tudo mais. É como se fosse uma aplicação mesmo, tá? Então, esses caras os caras que estão vindo aqui para mais. E tem outros aplicativos que estão seguindo essa linha. O Google I.O. esse ano também fez um site app. Eles têm o app também, tá? Mas eles fizeram o site app que pode ser acessado como se fosse uma PWA também. Então, toda a aplicação do Google I.O. esse ano teve uma parte que foi o site deles foi todo reformulado para ser exatamente uma PWA. Então, você roda vídeo e tudo mais. Uma questão do vídeo, não sei se eu toco aqui ou não, mas o Chrome hoje, como eu falei para vocês, eles geram uma barra de notificação no Android para você. Então, se você tem um site que tem vídeo, você pode usar isso daí. Então, se você é um site de vídeos, né, enfim, você pode usar esse cara aqui para ter o seu usuário ter uma experiência como se fosse nativa no seu site, tá, ok? Tem outros caras mais aí que estão vindo. Então, essas são as principais tecnologias que estão vindo. Tem outras que estão vindo mais, mas essas são as principais que muitas já estão disponíveis e já podem ser utilizadas, tá, ok? Deixa eu voltar aqui. E vou finalizar.
Então, se alguém tiver uma pergunta, estou aberto. A apresentação vai estar disponível e todos os links que estão aí vão ficar disponíveis para vocês. Ok? Valeu. Aquele aplicativo Pokédex que ficou com a barra de endereço em cima, foi porque você instalou pelo Firefox? Isso. Foi porque Se eu instalei pelo tivesse Firefox. entrado pelo Chrome instalado, daí ele não fica... Não ia ter diferença nenhuma. Ia ser como se fosse uma aplicação. Se você quiser até entra para você ver, mas seria praticamente uma aplicação local aqui. Deixa eu pegar o emulador aqui. Para quem quiser ir ficar ligado nos Pokémons, tá? O site é pokédex.org. Não sei, tem gente que tem filho, né, que às vezes gosta. Um dia eu mostrei isso para um moleque e ele falou, caramba, cara, ainda bem que tem isso na vida. Pokédex.org. Então, o Pokédex.org é isso daí. Então, ele vai entrar, você pode definir essa cor de cima, tá vendo que ele já mudou a cor? Você pode definir tudo no manifest lá, tá? Então, eu vou adicionar aqui só para passar. Ele apareceu até ali já, né, o Edit Home Screen. Isso, o Google hoje, ele é o principal player nesse caso aí, tá? Os caras que estão segurando um pouco nesse sentido é a Apple. A Microsoft já falou que vai fazer praticamente nativo no Windows 10 também, eles já têm planos para isso. Então a ideia é essa, eu coloco lá, pergunto para o usuário, quer adicionar a home screen? Se ele falar que não, depois de tantas vezes ele pergunta de novo. Mas se eu adicionar aqui, ele adicionou, vou cair para cá, então tá lá. Então, se eu clicar agora aqui, ele vai abrir sem a barra lá em cima, né? Que é a feature que está hoje no Google Chrome e no Opera. No Firefox ainda tem essa barrinha aí. Tá? Pode falar, cara. Em relação do desenvolvimento, ele já está disponível no Android Studio para compilar para essa versão web. E se muda muito também quando eu vou fazer para o Firefox, para o Chrome, ou se é a mesma... Então, as APIs são basicamente as mesmas hoje. O consórcio, nesse caso aí dessas APIs, ele está bem forte. Agora, com essa pergunta do Android Studio, é isso? Isso, é que quando eu desenvolvo, eu compilo ele no Android Studio para testar. Certo. E eu não cheguei a ver essa opção de... É só JavaScript, cara. Ah, sim. Não é Java, é JavaScript, HTML e CSS. São APIs JavaScript que você tem disponível. Então, Service Worker, banco de dados que eu falei, são todas APIs JavaScript. É tudo em JavaScript que estão fazendo. Então é web 100% mesmo, entendeu? É só web. Mesmo os que funcionam offline? Mesmo os que funcionam offline. É tudo JavaScript. O máximo que você tem de compilação é o WebAssembly. Aí você vai ter... É um subset de C, C++, na verdade, que você vai compilar para gerar um bytecode para ser executado, entendeu? Que aí vai executar internamente no navegador. É o máximo que você vai ter de compilação. Tá? Do ponto de vista do usuário, qual é a experiência dele em relação ao tamanho dos arquivos feito dessa forma com um site normal que não é feito dessa forma? Existe diferença? Ele vai ter problema de navegação de acordo com a rede onde ele estiver? Como é que é a experiência que ele tem? Pode acontecer sim. O que normalmente o pessoal tem feito, né? Muitas dessas aplicações realmente ficam parecendo aplicações, né? Então você tem arquivos JavaScript muito grandes, né, para enviar para o usuário. Então existem técnicas para você cortar esses arquivos, né, diminuindo essa latência de rede, né, de fazer um pedido, fazer o download e tudo mais. Então existem técnicas, por exemplo, o HTTP2 que está vindo para você já mandar os arquivos para o usuário antes mesmo dele pedir. Então esse é um caso, tá? Você cortar os arquivos JavaScript em várias partes e trazer primeiro só o que o usuário vai ver de inicial. Então eu entrei numa tela, eu preciso de um arquivo pequeno, não preciso da biblioteca inteira, né? E mais por trás eu já mando a biblioteca para a pessoa. Existem esses casos assim. Tá? Os bundles que eles fazem hoje é exatamente isso, é você cortar o arquivo em pequenas partes e depois empurrar para o usuário, puxar, né, para o usuário aquilo por trás, né, sem ter esse problema de latência aí, diminuindo esse problema de latência. Um dos focos principais que o pessoal tem feito nessas PWAs ainda é, por incrível que pareça,
não são redes 4G, são redes 2G e 3G. É o foco principal de quem está usando esses caras hoje em dia. Então, é um problema mesmo e eles estão atacando forte nisso, tá? Eu não cheguei a ver, mas pode ser que até seja o caso. Você acessa no site, é isso? Esse aplicativo Itaú Lite? Eu não sei, pode ser até que seja. Eles têm colocado muito esse Lite aí para identificar que não é necessariamente um aplicativo nativo, né? Tá? Beleza? Rodolfo, saberia me dizer se esse aplicativo é publicável na Store? Existe algo de unificar essas aplicações para poder publicar isso na Store também? Hoje não é, né? Hoje, se você entrar na Play Store, ou no caso do iTunes, nem tanto porque a Apple está relutante em fazer esses caras aí, mas a Play Store não é. É como eu falei, o cara que está mais assim, o Google está mais por trás disso, mas quem está abraçando mesmo está abraçando é a Microsoft. Então a Microsoft já deu a entender que vai querer colocar no Windows 10 ou futuras versões com esse mesmo jeitão aí de você não ter que abrir um navegador, mas abrir direto e colocar também na loja deles, para você encontrar os aplicativos lá na loja. Não sei como vai ser o modelo nesse caso, né? A API de pagamentos que vai vir agora provavelmente vai cobrir parte desse modelo. Então, como que eu compro um site, né? Como que eu vou comprar um site se eu sei o URL? Então, é um modelo que eles vão ter que pensar nesse caso aí também, tá ok? Obrigado. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, Rodolfo, pela palestra. Gostaria de te entregar um presente em nome da CETIC.